Vamos falar da mente de principiante? Vamos falar um pouquinho que trem que é esse da mente de principiante? Ah, eu consegui, entrei a primeira vez, depois não consegui mais. Ai, que raiva, ai, que agonia. Vamos ver o que um grande filósofo zen, budista, fala sobre a mente do principiante. Ele fala que há muitas possibilidades na mente do principiante, mas poucas na do perito. Quando você compreende uma coisa em profundidade, compreende tudo. Mas quando você tenta entender de tudo, não entende nada. O melhor é compreender a si mesmo. Então, você compreenderá tudo. A gente vai ter situações na nossa vida que a gente acha que já entendeu o que acontece. Por que eu fico doente? Por que eu fico com dor de garganta? Não consigo. Então, a mente do principiante é um convite que é feito para todos nós para encarar as coisas como se fosse a primeira vez que a gente está olhando para ela. O que vocês acham disso? Conta mais, Yuri, da mente do principiante. Foi ótimo esse exercício do Jamboard, né? Porque a maioria é principiante mesmo, né? É fácil ter a mente de principiante quando somos principiantes. Agora, ter a mente de principiante quando somos especialistas é um desafio, né? E a certa altura da vida a gente se sente especialista em várias coisas, né? Mas é quando a realidade nos surpreende que nós aprendemos, mudamos. É quando alguma coisa dá aquela chacoalhada na gente, né? Como os mestres falam, a gente tem uma mente de especialista, a gente está colocando a mente de especialista como oposto da mente de principiante. Claro que existem nuances aí, mas quando a gente tem essa mente de especialista, a gente se fecha para o aprendizado, para a experiência, a gente se fecha para a fruição da vida, para as coisas boas da vida. Quando as coisas estão muito sob controle e dão certo, a gente nem lembra delas, repararam? Sabe aquele caminho que a gente faz todo dia para ir para o trabalho ou para a escola? Os dias que deu tudo certo, gente, são iguais, a gente nem lembra. A gente lembra quando furou o pneu, quando quebrou o ônibus, quando estava uma tempestade, quando estava um dia especialmente lindo, mais do que o normal, quando encontrou alguma pessoa querida no caminho, inesperadamente, assim por diante, que nos colocou numa situação nova. Só que a gente pode tentar encarar a vida cotidiana como uma situação nova. É preciso um esforço de, antes de colocar, sabe, aquele filtro de tudo que eu já sei na frente, deixar a visão um pouco aberta para nos surpreender com o que vem pela frente. Então, esses nossos conhecimentos, como disse João Kabat-Zinn, são como um filtro. E esse que fica na nossa frente, esse filtro limita com que o que venha se encaixe no que a gente já sabe e espera, no que a gente está procurando. É como se a gente saísse por aí para encontrar o que a gente já sabe. A mente de principiante é aquela que, vamos ver o que tem, vamos ver o que acontece. Um bom exercício para a mente de principiante é, próxima vez que vocês forem conversar com uma pessoa conhecida, uma pessoa querida, uma pessoa com quem você simpatiza, vocês procurem prestar uma atenção especial na conversa. E não só na conversa, mas na pessoa. Nos gestos que ela faz, os tons de voz que ela usa, como ela constrói a narrativa, o que ela fala, o que ela fala que só ela fala, o que ela fala que os outros também falam. Curte o que essa pessoa está falando. Então, encontrando uma pessoa conhecida hoje ou amanhã, olá, me conta como foi seu dia, como vai a sua faculdade, como vai seu emprego, como vai a saúde. Não importa o que ela vai falar, importa é o exercício de atenção ao que ela vai falar. Quando a pessoa está falando, tem muitas coisas, gente. Como eu disse, tem a história em si, os dados, a informação, mas tem o tom de voz, tem os gestos, tem o olhar. É um ótimo exercício. E não tem coisa melhor na vida do que aproveitar as pessoas que a gente gosta. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Mas é que interessante. O autocuidado, se a gente pegar um conceito que vai muito ao encontro de tudo isso que vocês colocaram,
são as ações desenvolvidas pela pessoa em benefício da sua vida, saúde e bem-estar, e que contribuem para o seu desenvolvimento e envelhecimento. Assim como colocaram no conceito de autocuidado, o conhecimento em saúde, o bem-estar mental, a atividade física, um monte de gente colocou aqui, a alimentação saudável, comer bem, a prevenção de riscos, né? Então a gente sabe que tem alguns riscos aí importantes, né? Ali o tabaco, ali a questão, né, de se usar um capacete, se for andar de moto, são riscos que a gente já sabe que são muito altos, que a gente deve considerar. A boa higiene, que a pandemia mostrou para a gente como é importante a gente ter boa higiene. E, por último, o uso racional de produtos e serviços. Então, como que a gente vai fazer esse equilíbrio desses 7 pilares? Só que vocês colocaram coisas aí também que vão além desses pilares. Vocês colocaram itens aí, além de alimentação, o conhecimento, né, sobre saúde, o acesso, a questão do uso racional de serviços, boa higiene, vocês colocaram itens que têm a ver com outras dimensões de saúde, que não estão ali tão claramente contempladas nos 7 pilares, que são as dimensões físico-biológicas, estão muito bem contempladas, mas as socioambientais, quando alguém aqui falou de arte, né? Quando alguém falou aqui de, quem sabe, família, as psicocomportamentais são dimensões de saúde também importantes quando a gente pensa o autocuidado. E a dimensão energética e espiritual. Será que alguém colocou aqui no nosso Jamboard, né? A importância do silêncio, quem sabe está trabalhando com essa linha. Aceitar a si mesmo, né? Acolher. Quem sabe está trabalhando com a psicocomportamental, com a energética e espiritual. O amor próprio, tão importante, né? Está lá nos pilares da saúde mental, por exemplo, mas está também aqui nas dimensões de saúde. Então, quando a gente pensa essas dimensões de saúde, a gente vai ver que na área da saúde, a gente tem várias linhas para trabalhar o autocuidado. A gente vai ter uma biomedicina, que é a nossa medicina ocidental, a nossa medicina mais dura, mas a gente vai ter também as medicinas tradicionais, medicina tradicional chinesa, medicina tradicional que é da Índia, que é a medicina Ayurveda, a medicina antroposófica, né, algumas medicinas indígenas. A gente vai ter práticas alternativas e vai ter as práticas integrativas e complementares, que no Brasil é uma política nacional inserida no Sistema Único de Saúde. A gente vai ter uma aula só para falar das práticas integrativas e complementares. Mas como é que eu, sozinho, vou conseguir definir quais são as ciências da saúde que podem me ajudar no meu cuidado em saúde, para dar conta de todas essas dimensões? E como é que eu vou fazer o equilíbrio dos pratos, né, no meu dia a dia, para conseguir equilibrar o socioambiental com o energético, com o espiritual? Eu nem tenho tempo para dormir direito, comer, estou aqui correndo, cheguei no curso. Bem, a ideia do curso é realmente sensibilizar todo mundo da importância de todas essas dimensões, da importância de todos esses pilares. Às vezes, um vai estar mais atento que o outro. Isso acontece. Mas a gente tem que cuidar para manter esse equilíbrio. Então, às vezes, eu vou ficar doente. Às vezes, eu vou começar a perceber que eu estou ficando doente. Então, como que eu vou percebendo o meu corpo nesse processo? E mais do que isso, será que tem algum ponto focal que eu fico mais doente? Será que eu tenho dor de cabeça? Será que eu fico com o meu pescoço travado? Ah, não, é a minha coluna. Fico muito nervosa, começa a me dar uma lombalgia. Ou não, eu sou do tipo que logo eu sinto a minha barriga, o estômago fica queimando, ou o meu intestino acelera, ou prende. Ou a minha TPM fica completamente descontrolada. Tem um gráfico que ajuda a gente muito a entender esse processo, que é um gráfico chamado biorritmo do corpo, que entende que o nosso corpo tem um ritmo diurno, que é o simpático, e um noturno, que é vagotônico. Esse biorritmo do corpo, ele é baseado nas 5 leis biológicas da nova medicina germânica, que eu gosto muito. É bem diferente a forma que entende saúde e doença, mas o biorritmo do corpo, ele faz muito sentido. E quem sabe vocês
podem já ter percebido isso na vivência de vocês, ou vocês podem ter visto isso em algum conhecido. Sabe aquele amigo que só fica doente quando sai de férias? A gente pensa, ai que bom, agora eu vou ficar ótimo, eu vou relaxar. Mas se a gente subiu muito o ritmo do corpo para o simpático, ele tem que descer a mesma quantidade para o vagotônico. Então a pessoa percebe que entregou o projeto, terminou aquela tarefa, caiu de cama, ficou gripado, quer comer um monte, parece assim que nunca comeu na vida. Ou quer dormir por 2 dias inteiros. Já aconteceu com vocês? Quem sabe aqui alguém já teve essa experiência? Né? E aí, algumas pessoas, né, podem até trazer, ué, será que é uma forma de sabotagem? Será que o meu corpo funciona desse jeito? E o que a gente percebe é que, na verdade, o ideal é a gente ficar mais ou menos numa linha de equilíbrio de dia e noite. Então, aquela pessoa que está sempre, sai de férias e fica doente, quem sabe a gente tem que cuidar o que acontece com ela antes das férias. Aí ela quer entregar tudo, ela não quer deixar nada na mão, ela fica trabalhando mais horas, enlouquecidamente, para poder entregar tudo. Ah, quando entregou tudo, o que aconteceu? O vagotônico assume para poder equilibrar o nosso corpo. E aí a gente precisa relaxar e precisa dormir. E às vezes um jeito que o nosso corpo faz para fazer a gente sentar a bunda na cama ou na cadeira é ficar doente. Ai, Mariana, então agora ainda é culpa minha que eu fiquei doente nas minhas férias. Não, não, não. A gente não quer culpabilizar ninguém. A gente quer entender outras formas de compreender o corpo aqui, para dar alguns elementos para a gente pensar o autocuidado. E aí, quem sabe, até pensar que a gente precisa validar algumas entregas, quem sabe a gente precisa conversar com a família quando vai fazer algum planejamento, ou no trabalho, de como eu respondo a tudo isso. E a gente vai ver algumas ferramentas para ajudar a gente a fazer isso, não se preocupem. E aí, a gente vai ver que muitas vezes, quando a gente está nesse processo muito simpático, a gente pode dar um curto-circuito emocional. Quem sabe vocês já viram alguém tendo um curto-circuito. A gente tem um dado pré-pandemia que de 1 em cada 20 pessoas teria um ataque de ansiedade. Que é esse curto-circuito emocional? É quando a gente não dá mais conta do que está acontecendo com o nosso corpo, as emoções são fortes demais, eu estou sob estresse, eu estou com um predomínio do meu cérebro emocional sobre o cognitivo. E o meu córtex pré-frontal, que é mais espertinho, ele perde a capacidade de controlar o comportamento, os reflexos, e as respostas instintivas assumem o comando. O cérebro cognitivo, ele é um cérebro que pode acontecer de ele ser mais desenvolvido. Ele é mais neocórtex. Ele tem uma camada mais recente, mais externa, e ele controla a cognição, a linguagem, o raciocínio. Então, ele ajuda para a nossa atenção, para a nossa concentração, para uma inibição de impulsos, né, e instintos, e atende um comportamento moral de sociedade. Eu não posso bater nas pessoas. Então, eu tenho esse controle. Mas, às vezes, se eu perco um pouco esse controle do cérebro cognitivo, é o cérebro emocional que assume. E, às vezes, eu vou ter, nesse cérebro emocional, que é mais primitivo, que é mais rápido, que ele busca a nossa sobrevivência, eu vou não conseguir controlar o medo. Eu não vou conseguir entrar num equilíbrio. E esse cérebro emocional, ele está intimamente relacionado ao corpo. Por isso que, às vezes, é mais fácil acessar as emoções pelo corpo do que por uma linguagem verbal lógica. Porque eu não consigo nem colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo. A gente vai ter emoções humanas primárias, que são a alegria, a tristeza, o medo, o nojo. Quem que já viu aquele desenho da Disney, né? A raiva, a surpresa. Ai, Mariana, mas eu não queria ter tristeza. Eu não gosto desse sentimento. Assiste o filme da Disney, das emoções. Não dá para ficar segurando a tristeza muito tempo. A gente tem que entrar em contato com ela. E a gente vai ter emoções secundárias, que são a partir dessas emoções primárias e a relação do meio, com a minha família, com o meu grupo. Como é que é a culpa, a vergonha, o orgulho.
E, mais do que isso, emoções de fundo, aquelas que são mais difíceis de eu identificar. A ansiedade, a depressão, a calma, a tensão, que eu às vezes não consigo nem perceber que está influenciando ali na minha tomada de decisão. E aí, claro que eu posso classificar essas emoções em positivas ou negativas, dependendo do meio, da sociedade, da forma com que a gente compreende o ser humano. E tem uma parte positiva das emoções. É porque a gente pode cultivar essa inteligência emocional, esse quociente emocional, em qualquer momento da vida. Só que para fazer isso, eu vou identificar o meu estado emocional. Então, eu preciso saber nomear essas emoções. Eu preciso entender qual é o curso natural dessas emoções. O que vai acontecer quando eu estou com raiva? O que vai acontecer quando eu estou com fome? Não tem gente que fala que vira um animal quando está com fome. Eu tenho que saber o que acontece comigo e pensar sobre essas emoções. Ué, se eu sou assim, é melhor eu sempre ter um lanchinho ali comigo, para eu não virar esse monstro que eu fico quando eu estou com fome. Ou, quem sabe, eu entender que eu estou numa situação onde eu preciso controlar essa emoção, que realmente eu não tenho como comer naquele momento, mas eu preciso dar uma resposta, ou preciso fazer uma atitude, ou tomar uma decisão, mesmo que eu esteja com fome. Então, essas etapas são fundamentais para eu poder desenvolver a inteligência emocional e o consciente emocional. E às vezes vai dar certo, mas às vezes pode não dar tão certo. E aí eu começo de novo, com a minha mente de principiante, a tentar entender a raiva, a tristeza, ou até mesmo a alegria ou a paixão que eu posso fazer. Meu Deus, como é que eu fiz tudo isso errado? De novo, apaixonada? Se eu já vi que eu não quero mais ter essa atitude. Então, a gente tem essa possibilidade, com a inteligência emocional, de poder conhecer a si mesmo, que é um item fundamental para o autocuidado. A gente refletir. Cada desconforto possui um significado biológico. O medo é um sentimento de proteção, a raiva é um sentimento de invasão do seu espaço, do seu direito, a alegria, né, a tristeza, uma perda, a alegria, uma comemoração. Então, existe um significado nisso. A gente entender como as emoções, elas existem muito antes das nossas concepções racionais de relação com o mundo. Conflitos reais e imaginários podem desencadear programas especiais de sobrevivência. Então, se eu me sinto ameaçada, eu posso mostrar raiva, eu posso mostrar poder, eu posso mostrar agressão. Se eu me sinto triste, eu posso começar a gargalhar. Alguém aqui já riu de tristeza? Ou riu de nervoso? Né? A gente se adapta socialmente, não é educado a apresentar raiva. Socialmente não é aceito. O pessoal respondendo, né? Sempre. Então, veja, isso a gente aprende em casa. Outra coisa, alguém aqui, às vezes, já se deu conta que não se permite se sentir triste, às vezes isso é da família. É muito comum nas famílias brasileiras a gente não poder demonstrar tristeza. Ai, larga dessa tristeza, vira, vamos. Aí você tá super triste ali, né? E você não pode mostrar que você tá triste, então você começa a viver certas personas, né? Você é um personagem. Você não pode mostrar que tá triste. Você, isso é coisa de gente derrotada. Engorda nesse choro, não pode chorar. Então, e a gente, para fazer o caminho do autocuidado, a gente precisa fazer o caminho do autoconhecimento e voltar a decodificar o que a gente está sentindo, que às vezes lá na nossa história familiar, social, a gente precisou botar uma pedra em cima. Devemos prestar atenção no corpo e entender o que ele pode estar dizendo. Toda vez que eu encontro tal pessoa, me dá uma dor de cabeça, uma dor no estômago, me dá uma fraqueza nas pernas, ou toda vez que eu passo por tal emoção, eu sinto tal sensação no meu corpo, ou quando eu converso com tal pessoa. Então, resgatar isso também. O autocuidado demanda o que a gente falou agora, autoconhecimento, autoinvestigação, mente de principiante. Gente, o que é isso que está acontecendo? Que dor é essa? De onde veio isso? Por que eu estou sentindo isso hoje? Deixa aberto. Também não quero dar uma resposta e calar o corpo. Não, vou dar uma resposta aqui, chega de sentir isso. Isso aí deve ser porque fulano me falou tal coisa, tchau, não vou pensar mais nisso. Você está botando
pedras no seu caminho de autoconhecimento. Você está segurando. Se você precisar disso para sobreviver, tudo bem, é um mecanismo de sobrevivência. Mas se você achar que você já está preparado, você pode deixar a pergunta aberta. Vamos observar? Né? Vamos criar uma hipótese de o que está acontecendo? E a responsabilização, ela é diferente de culpabilização. Responsabilização é, estou sentindo, isso deve ser meu. Aconteceu comigo. O que eu contribuí? O que o outro contribuiu? Isso é responsabilização. Culpabilização é, fiz de novo, eu sou uma idiota. Fiz de novo. Ai, que vacilo. Ninguém deve fazer isso, eu acho, aqui do grupo. Aqui do grupo eu tenho certeza que deve ser... Raríssimo. Raríssimo, raríssimo. Ou será que não? A verdade é que a nossa cultura, ela tem uma bagagem de culpabilização. Tem que ser culpa de alguém, né? E de preferência que seja culpa do outro, não a nossa. Porque se eu tiver a culpa, eu vou ter que tomar uma atitude. Só que o triste é que quando a gente entra com a ideia da culpa, a gente entra com uma ideia de menos-valia sobre quem tomou aquela atitude, de menor valorização, de desqualificação, que invade não o espaço do fazer, mas o espaço do ser. Não é que eu fiz algo errado, é que eu não sou bom o suficiente. É que eu não sou merecedor, eu não vou para o céu, eu não sou uma boa filha, uma boa mãe, um bom amigo. Então, vamos fazer um exercício também da mente de principiante. Quando eu estou sentindo isso, eu estou falando do que eu fiz ou do que eu sou? Se eu estiver falando do que eu sou e eu me sentir para baixo, será que eu estou invadindo um espaço do ser em que eu estou me desqualificando? E isso é um exercício muito perigoso, porque a gente vai sempre errar. A gente sempre vai poder fazer melhor, ou a gente pode, num olhar de identificar potenciais e melhorias, ver que a gente quer fazer diferente a próxima vez. E transformar essa visão da culpa para a responsabilidade e para uma ação colaborativa com o próprio desenvolvimento faz toda a diferença. Então, perguntas para nos ajudar a fazer esse exercício. Então, qual a melhor forma de cuidar da saúde? Quais modelos e práticas de cuidado adotar entre tantos disponíveis? Quais desafios e oportunidades a minha condição de saúde me traz? Como obter mais autoconhecimento, autoconsciência, através dessa autoinvestigação de si mesmo, que é a autopesquisa? Como apoiar as demais pessoas nessa construção? Essas perguntas, a gente não vai construir todas as respostas agora, mas deixa essas perguntas no ar. Cola na porta da geladeira, carrega aqui aquela que você se identificou com você. Vê se é isso que você quer fazer agora, porque é isso que a gente vai explorar no nosso curso. Ixi, não quero nenhuma dessas perguntas, já vou sair correndo. Não tem problema, não precisa. Não precisa fazer algo que a gente também não quer fazer. Então, se você está querendo descobrir algumas respostas ou possíveis caminhos para essas respostas, aí você está no lugar certo. É aqui nesse ambiente que a gente vai discutir isso. E aí a gente tem um apoio aqui, né? Uma ferramenta para começar a nossa discussão, que é a tríade do autocuidado. A gente fez um longo caminho, né? Tem os pilares, várias discussões sobre o autocuidado. Então, o que aqui essas duas pesquisadoras, depois de anos pesquisando o que é o autocuidado, a gente conseguiu estruturar? A gente buscou modelar o autocuidado em 3 partes, uma tríade, que é a forma como o curso de vocês está organizado, né? Em 3 partes. Ai, Fernanda, mas que novidade tem nisso? Autoconhecimento, recursos de saúde, visão sistêmica sobre saúde. Verdade, gente, não tem nenhum. Todos os assuntos, todas as palavras que vocês já conhecem. O grande desafio é fazer essa tríade se conectar. Conectar o que eu sei sobre mim, o meu autoconhecimento, a compreensão que eu tenho de mim, do meu referencial de saúde, o que é saúde para mim, como eu me vejo quando eu penso que eu estou saudável ou não saudável. Que recursos de saúde eu posso usar ao meu redor? Por exemplo, técnicas, práticas, profissionais, grupos de terapia, grupos que se conectam por terem o mesmo problema de saúde. Que recursos são esses que eu posso usar?
Ah, esse recurso não está dando certo porque eu não estou chegando no meu objetivo de saúde. Então, meu autoconhecimento, meu propósito de saúde não está chegando, não está conversando com os recursos que eu estou acessando. O que está faltando? O que está sobrando? Será que eu estou colocando uma meta muito idealizada? Será que os recursos que eu estou usando não abordam esse tipo de busca que eu estou tendo? E, por último, a cosmovisão, ou a visão crítica sobre o conhecimento e as tecnologias de saúde oferecidas. Saúde é uma palavra guarda-chuva. Saúde é você estar saudável, saúde é um mercado, saúde é uma área de conhecimento, saúde é uma estratégia. Qual dessas saúdes que eu estou me referindo quando eu penso na minha saúde? E como que eu faço para surfar essa onda, para me movimentar nesse ambiente da saúde, de forma a eu conectar com o meu propósito e os recursos que eu estou usando. Os desafios que a gente tem para esse curso são muito grandes. A gente vai, ao longo de todos esses encontros, tentar tomar consciência sobre o próprio corpo e as emoções, buscar o autoconhecimento, ampliar a visão de cuidado, experimentar diferentes formas de cuidado, e a gente vai desenvolver a autopesquisa e promover o autocuidado.